gente está falando sobre a rotina infantil. Aline, todo mundo precisa de ter uma rotina, né? Vamos recapitular o que a gente falou rapidinho. Para as crianças, o que é fundamental, assim, a gente começar estabelecendo no sentido dessa rotina? Como não deixar ali os pequenos também muito estressados? Isso, a rotina ela serve exatamente para tirar esse tipo de estresse, porque a criança consegue entender o que vai acontecer com ela. Às vezes a criança, os pais arrumam a criança, leva para o médico, leva para o dentista, ela está só sendo arrumada, não sabe para onde está indo, né? Então, até conversar com a criança, olha, amanhã a gente vai ao médico, olha, estamos indo ao médico, amanhã é dia de escola, né? Dormir cedo, aí é hora de acordar. Se é uma criança que tem mais dificuldade para acordar, ver a possibilidade de colocá-la para estudar à tarde, né? Ou seja, é possível tentar ajustar um horário que fique menos sofrido para a criança, né? Mas exatamente com o tempo, a rotina tende exatamente a diminuir essa ansiedade que a criança pode ter em relação ao seu funcionamento. E o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento emocional, ele é favorecido com a criação de rotina, né? Então, até o tempo que os pais possam passar com a criança, a gente sempre fala em um tempo de qualidade, não um tempo de quantidade. Então, os pais passam o dia fora trabalhando, mas se puder à noite, ficar ali meia horinha com a criança, né, de fato com ela, não na TV, não no celular, não nas telas, ficar de fato ali interagindo um pouco com a criança. Isso também pode ser criado um hábito de rotina, né, para a família, ter ali aquele contato, aquela interação, e isso é saudável para a criança. Quais são as consequências de uma criança sem rotina? Pois ela não consegue ter organização, né? E a organização, ela é, assim, a base para tudo. Para conseguir estudar, para conseguir estar na sala de aula, na escola, mesmo que a escola tenha várias dinâmicas diferentes. Aí, às vezes, por exemplo, acontece, a criança acorda e não come, a hora de almoçar vai lá na metade da tarde, não janta ou come lanches. É claro que a gente sabe que nem todo dia a gente consegue ter os mesmos hábitos de alimentação, mas é importante que isso vá sendo colocado para a criança, não imposto, como você falou, né, que isso é muito ruim, mas sendo colocado de uma forma flexível, porque isso organiza a vida da criança. E ela indo, né, nesse processo de organização, ela se torna um adolescente, um adulto, né, com capacidade de administrar a própria vida. A gente pode usar a tecnologia a nosso favor, tem aí aplicativos, você acha que eles funcionam, de estar ali colocando a hora, porque a gente também acaba esquecendo algumas rotinas ali. Sim, essa é a chave, né? Usar a tecnologia, a internet, a inteligência artificial a nosso favor, né? De forma que a gente possa somar e não de forma que a gente afaste a criança. Né? Hoje em dia, a nova geração é a geração que já vem conectada, né? Eles sabem manusear um celular e mexer em aplicativos antes de aprender a ler e a escrever, né? Então, existem jogos, existem aplicativos com instruções, existem músicas que são colocadas, né, com desenhos que podem trabalhar essa instrução, essa interação com a criança, né? Então, sim, a gente pode colocar, mas de modo ali que os pais fiquem atentos ao que está sendo usado, né? Acompanhe ali aquele processo para também não ser prejudicial. E você falou uma coisa muito interessante aqui hoje, que essa coisa de dias, de meses, de estabelecer rigidamente isso, esperar isso da criança, não é muito interessante, porque a criança leva ali uma infância inteira para se chegar a uma rotina saudável, né? Então a gente também precisa, no consultório, você acha que chega muito essa coisa dos pais muito ansiosos, os pais que às vezes nem têm uma rotina exigindo que a criança muitas vezes tenha, porque ele precisa trabalhar à noite, aí quer que a criança vá dormir, e outros problemas assim que a gente vai percebendo que nem às vezes nem a gente tem, já quer impor para a criança? E isso, inclusive a anamnese, né, que é uma entrevista inicial que a gente faz, passa exatamente pelo processo de perguntar como é a rotina dos pais, né? Porque às vezes a gente quer exigir da criança um hábito de alimentação saudável quando os pais não têm esse hábito de alimentação saudável. Então, precisa que a gente conheça a rotina da família para a gente poder pensar a rotina da criança. Essa mesa linda que você apresentou agora há pouco, para chegar no momento, né, de gostar de uma mesa, de se sentir, né, atraído, querer ter uma mesa dessa, começa por aquele processozinho simples de fazer as refeições à mesa juntos, né, aquele horário que a família pode estar junto aos poucos, né? Então isso vai sendo construído até chegar um momento desse da pessoa dizer, olha que mesa linda, né? Vamos todos sentar à mesa, vamos todos celebrar algo em torno da mesa. Então,
é uma construção que precisa ser da família toda. E lembrar que a rotina é a vida, né? A rotina não é só a gente, ai, que horrível ter que ter uma rotina, né? Exatamente. E a rotina, às vezes as pessoas se queixam, né? Ai, meu Deus, é segunda-feira, ai, ou finalmente é sexta-feira, né? Mas curtir esse processo, ele é importante, né? A exceção é ir à praia no domingo, fazer uma viagem nas férias, essa é a exceção. Mas o processo de rotina, ele tem que ser curtido, senão a pessoa fica, né? E os hábitos, eles são aprendidos também, né? Então, se toda vez eu fico me queixando da semana, me queixando do meu trabalho, eu ensino isso para as crianças, né? E as crianças começam a se queixar da escola, começam a se queixar daquela rotina. Então, ir aproveitando, mostrando os pontos positivos do seu trabalho, da escola. Então, essa construção em família, para a criança poder ir curtindo esse processo e não só ficar desejando aquele momento à parte, né? Então, curtir a escola, curtir o que ela tem que fazer, eventualmente se queixar porque tem coisas ruins que a gente tem que fazer, faz parte da vida adulta. Então, a criança entender que tem coisas que ela tem que fazer, tem que arrumar a cama, tem que guardar os brinquedos, tem que fazer as atividades escolares. Então, ela vai internalizando responsabilidades e na vida adulta ela vai conseguir muito mais fácil ter responsabilidades porque ela aprendeu ao longo da vida, né, na sua infância, na sua adolescência, que ela precisava ter responsabilidades. Aline, as queixas aqui são sobre as discussões, que fica sempre aquele impasse, né? Porque acaba que a criança recebe aquilo como uma obrigação e aí como é que a gente minimizar isso? Você falou muito sobre essa questão das brincadeiras, dessa ludicidade, mas quando a criança vai ficando um pouquinho maior, que começa a argumentar e resiste ali, para evitar esses conflitos ali nessa criação de uma rotina. Nós temos dois marcos muito interessantes, que são os 2 anos, né, a adolescência infantil, os temidos 2 anos e a própria entrada na adolescência, mas é preciso lembrar que o cérebro maduro, adulto, né, é o dos pais. A criança está ali num processo, muitas vezes, de enfrentamento, de emoções que ela não sabe expressar. Então, não é entrar num cabo de guerra, você vai fazer, você tem que fazer, mas entender e acolher, né, muitas vezes, essa birra da criança como um momento ali que ela não entende que ela precisa fazer e argumentar, né? Hoje em dia, a gente tem visto que a educação positiva ela tem tido bons resultados. Às vezes as pessoas mais velhas dizem assim, eu apanhei e nem fiquei traumatizado. Será? Né? Será que não tem trauma? Será que não reproduz essa bronca, esse bater nos filhos? Né? Então a gente tem comprovadamente que a educação positiva ela tem melhores resultados. Então teve ali uma birra, tenta conter esse emocional da criança, não sabe o que falar, diz que vai ficar ali junto dela sempre que ela precisar. Às vezes você vai também perder o prumo, sair do sério, ficar nervoso, mas retoma e entende que isso é um processo de educação que leva anos. Eu estou nessa fase aí eles chamam de terríveis 2, né? Que a minha está com 1 ano e 6 meses, está caminhando para ali, né? Já começa, não, já querer impor a vontade dela, né? Isso. Aí chega a hora de dormir, coloca aquela musiquinha, a playlist, né? Que a gente criou ali, que ela já vem desde bebê. Aí começou a relaxar, porque ela já resistindo àquele, já querendo ficar mais acordada até um pouquinho mais tarde, né? Já com a vontade dela, já querendo impor, né? Então, a gente vai ali, tenta, e acabou que ela já estava cansada realmente, já estava já enjoada, né? Então, isso é importante, né? A gente importante, porque ela está ali se entendendo enquanto indivíduo, né? E ela está se espelhando, ela está querendo colocar ali o seu espaço, então, é um manejo, mas não uma quebra de braço. Não dá para deixar a criança impor a vontade dela, Isso. né? E também não dá para criar esse conflito o tempo inteiro, né? O ideal a gente está pensando assim, né? Às vezes tem a dinâmica de cada casa, mas o ideal ninguém impõe a vontade de ninguém, nem a da criança, nem a dos pais, né? Você tenta ali construir com a criança algo que ela está impondo, porque do processo de aprendizagem e desenvolvimento dela, mas você ir mostrando que é possível fazer de outras formas, sem ser ali brigando, né? Então, acolhendo, argumentando, conversando, com muita paciência, com muita perseverança, porque ela vai insistir nesse não por 1 ano ainda, né? Mas ela vai conseguindo encontrar ali o jeito dela de se relacionar com vocês. É isso, agradecer, viu, Aline, pela sua participação. Quem quiser aí trocar ideias com a Aline, tá o Instagram, Aline Arruda Fonseca, Isso. aí na tela, né, Aline?
Isso. E aproveitar essas fases maravilhosas, É, passam gente, rápido, né? passa muito rápido, a infância é uma fase muito gostosa, é um momento que os pais podem construir memórias afetivas incríveis, então vale a pena ter paciência e insistir nesse processo educacional. Obrigada, bom dia para Obrigada, você. bom dia.